Olá, boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui para compartilhar um pouco do que o Senhor, eu creio que quer falar conosco esse semestre ou talvez esse ano, que é sobre fundação. Mas, em primeiro lugar, eu queria também dar uma boa noite aos que estão em casa, nos assistindo. Esse período de feriado, muitos viajam, né? Tem um irmão nosso que viajou por um motivo que perdeu o pai, né? Perdeu, está lá com o Senhor agora. Então, às vezes a gente fala perdeu, mas nós não perdemos nada em Cristo. Eu queria começar orando pelos irmãos que estão em viagem, pelas nossas vidas, agradecer ao Senhor por sua misericórdia conosco. Amém? Então, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Obrigado, Senhor, por eu poder estar aqui hoje, Senhor, ministrando aquilo que eu creio que o Senhor quer falar à sua igreja. Eu quero abençoar o Nedson, a sua família, seus familiares, pedir, Espírito Santo, que verdadeiramente você esteja consolando eles com a verdade, que em Cristo nós não morremos, mas só dormimos. Obrigado, Senhor. Então, irmãos, como eu falei, estou um pouco ofegante, porque eu tive que tomar um anti-inflamatório para estar aqui hoje, que eu estava bem febril hoje à tarde, mas já estou bem. Na realidade, o tema desse mês, como eu falei, é um tema que eu acho de extrema importância. Ele não tem nada de novidade em si. Nós vamos estar começando a falar de coisas que talvez eu tenha falado nos últimos 2 anos. Mas ele é a fundação, né? E como Jesus falou em Mateus 7:24, né? Onde ele faz uma analogia de que uma boa fundação é similar a um homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, né? Ouvir, nós já vimos que não é simplesmente escutar, entrar por um ouvido e sair pelo outro. É prestar atenção, é desejar, entender e praticar, né? Então, quem ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O que são as chuvas, os ventos, os rios? Nada mais são do que as lutas que todos nós passamos, né? São as epidemias, as perdas que às vezes abalam nossa vida, né? São desempregos, crise econômica, são as chuvas de ventos em que todos nós precisamos estar preparados para elas, porque elas virão para todos. O sol e a chuva, elas vêm para os bons e para os maus. Então, todos nós, a diferença é como nós estamos preparados para as diversidades. Essa ilustração desse prédio, o maior prédio do mundo, se eu puder passar, ele tem, se eu não me engano, 163 andares, quase 900 metros de altura, né? Quantas pessoas têm medo de subir? Só, né? E alguns trabalham, vivem, né? Mas 163 andares, 900 metros. Né? E o que sustenta esses prédios é uma boa fundação. E é essa analogia que Jesus está fazendo conosco, né?
a boa fundação que nós estamos construindo, nossa vida, nossa família, nossos negócios, nossa carreira profissional, é que vão garantir o sucesso. Não é sorte, não é azar, não é o acaso. Né? Então, vidas que dão frutos, né? Casamentos sem divisão, filhos obedientes, empresas que crescem, igrejas que não se dividem, não é o acaso. É o resultado de construirmos todas essas coisas à maneira de Deus. Mateus 7, 27, por sua vez, Jesus continua em versículo 26, diz assim: e aquele que ouve essas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. Né? E foi grande a sua queda. O que é a areia? Né? O que é construir sobre areia? Muitas das vezes são falsas premissas, ideologias que se parecem com a verdade, mas não é a verdade. Né? E são introduzidas, porque no mundo as pessoas sofrerem constantes problemas por desconhecimento é uma coisa. A outra coisa é o que Jesus está falando aqui. E aquele que a nossa questão hoje é com aqueles que ouvem a palavra, mas não as praticam, ou as praticam de modo equivocado, porque foram induzidos aos erros. E é isso que a gente vai estar hoje falando um pouquinho. Então, a areia são essas falsas ideias introduzidas em nossas mentes, que nos leva a conclusões, a raciocínio, a decisões, a escolhas equivocadas. E aí o resultado é o próximo, né? É o que nós vemos, né? Assim como esse prédio, né, ele desmorona, assim acontece com nossas vidas pessoal, familiar, profissional, se nós construímos, por exemplo, sob ideias egoístas, né? Sobre relacionamento sem compromisso, sobre ganância de ser rico. Eu não sei se vocês viram, mas eu fiquei assustado. Saiu algumas mensagens lá no Instagram sobre pessoas que recentemente estavam processando a XP, não sei se é verdade, porque é tanta fake news, né, porque perderam tudo que tinham. Milhões. Mas, coitado, foi um erro, não sei. Possivelmente elas foram apresentadas a elas uma possibilidade de um ganho muito grande. E a gente sabe que o risco está atrelado ao ganho. Né? Se você aplica na poupança com todas as garantias, você tem lá 0,5% ao mês. Mas se você quer oferir 2, 3, 5, 10% ao mês, é risco. Eu não sei, não estou julgando, mas o que eu sei é que essas pessoas hoje estão sofrendo muito e agora processando a empresa. Né? Que eu não sei até que ponto tem responsabilidade ou não, porque eu não conheço o contrato que foi firmado. Então, a questão é que nós temos hoje, né, prédios desabando, ou mesmo casas de 5 andares, 2 andares, 3 andares desabando. Por quê? Por falta de uma fundação. Né? Por falta de não considerar, né, a prudência para construir as leis da física. E o que acontece quando, por exemplo, um prédio desse, né, aqui estamos diante daquele prédio lá na Barra, que eu me esqueci o nome dele agora, Palace, que ele desabou. Nós podemos agora construir novamente sobre a mesma fundação? Não. O que tem que fazer? Arrancar tudo. Arrancar a má fundação
e colocar uma nova fundação para aí sim você poder construir um prédio, quem sabe de até 200 andares, naquele mesmo local. Então, assim é a nossa vida. Muitas das vezes as coisas não dão certo, e o que fazer? Aí o Senhor fala, arrependimento, mudança, que está à nossa disposição a todo instante. Mas uma posição nós temos que tomar. Tentar reconstruir sobre o erro, ou se arrepender, dar meia volta e começar de novo, sem vergonha, sem constrangimento nenhum. Paulo, em Romanos 12:2, ele diz que nós precisamos, por isso, renovar. Ele fala assim, a nossa mente, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, pelo arrependimento, né, das obras erradas, para que sejam capazes, aí sim, de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, desconformar, se arrepender, é arrancar todas as falsas premissas, as ideias que se opõem à palavra de Deus da nossa mente, para que nós não continuemos a cometer os mesmos erros e nos frustrarmos. Então, hoje nós vamos tratar de alguma dessas ideias falsas, ciladas, que foram introduzidos dentro da igreja, da religião, e nos levam a erros e a um posicionamento diante da sociedade equivocado, diferente do que Jesus planejou. E com isso torna a igreja menos eficiente do que poderia estar sendo. E o primeiro deles é o dualismo. Dualismo, ele defende a ideia, isso é uma junção de várias crenças, né, que vem lá da Grécia e outras origens, de que o espírito é bom e é de Deus, mas a matéria é má e é do diabo. Então, se nós meditarmos, por exemplo, isso aqui é uma revisão, porque nós já falamos aqui, mas é bom sempre estar revisando. Porém, se nós revisarmos Gênesis 2.1, Deuteronômio 10.14, Salmo 115.16, Atos 4.24, fica evidente o quão equivocada e mentirosa é esse pensamento. Porque esse pensamento fala, essas escrituras nos levam a: os céus são os céus do Senhor, a terra e tudo que nela há, também, porém, a deu aos filhos dos homens para cuidar. A terra é a matéria. Tudo que há na terra é matéria. Nós somos matéria e espírito. E às vezes nós tentamos viver duas vidas, material e espiritual. E aí é uma confusão. A criação de Deus, ela é incrível, né? Eu dou graças a Deus, todos os dias eu agradeço a Deus o privilégio de morar num sítio, vendo pássaros, tucano, periquitos, papagaio, enfim, macaco comendo minha jabuticaba, todo tipo de bicho ali. E eu agradeço a Deus, eu falo, Senhor, que coisa maravilhosa o Senhor criou para alegrar os meus olhos, aos nossos olhos, né? E então, assim, eu creio que para mim é uma alegria. Eu gostaria de dedicar mais tempo cuidando das plantas. Eu perdi muitas árvores frutíferas por falta de cuidado, falta de tempo, falta de me dedicar, né? Agora estou plantando novamente. Mas a criação de Deus é maravilhosa. O mato, a erva daninha, você não precisa cuidar. Ela nasce naturalmente. Mas
as árvores frutíferas, a criação de Deus você precisa cuidar. O lixo você não precisa cuidar, é só jogar, entulhar e ele fica lá. Então, meus irmãos, o dualismo, ele criou uma barreira, esse tipo de pensamento, uma barreira tremenda entre a igreja e o mundo. O dualismo, né, dizendo que o espírito é bom e a matéria é do diabo, ela criou um pensamento nos evangélicos e nos católicos que existem duas vidas. A vida espiritual e a vida secular. Hoje nós estamos aqui num tempo espiritual. Estamos estudando a palavra, louvando, poderíamos estar em jejum, em oração, já oramos, vamos orar mais no final, tempo espiritual. Mas quando eu saio daqui, eu vou entrar na minha vida secular. Né? E lá eu vejo, por exemplo, o trabalho como um grande transtorno. Né? Então, nós agradamos a Deus, o pensamento da maioria das igrejas cristãs, né? Seja evangélica, ou seja católica, quando nós jejuamos, nós nos reunimos, nós lemos a Bíblia, nós louvamos com os irmãos, como acabamos de fazer há pouco, e o trabalho e o estudo, nossa, é um fardo necessário para que eu sobreviva aqui. E para quem sabe trazer o dízimo e oferta para a igreja. É a única coisa que serve. Esse pensamento, né, ele é mais, é um pensamento que também nos dá culpa quando a gente quer um pouquinho de prazer, tipo ir a um restaurante, jogar futebol com os amigos. Né? Nossa, algumas igrejas até excluem os membros por quererem se divertir dessa forma. Então, irmãos, isso cria uma imagem, uma separação, um muro, né? Essas quatro paredes, se nós pensarmos dessa forma, cria uma separação com o mundo. O mundo passa a ver nós como criaturas estranhas. Eles não querem ser esse tipo de criatura. Nós não conseguimos atrair as pessoas com esse tipo de pensamento. Mas se esse pensamento fosse bíblico, tudo bem. É uma ótima opção, não estou fazendo obediência, estou construindo sobre uma rocha. Mas eu creio que nós vamos ver que esse não é o pensamento de Deus. Né? Então, a verdade é que todos os cristãos do reino são igualmente filhos, né? Eles têm autoridade, poder, porém, com destinos diferentes aqui na Terra. Fernando Bastos, ele atua no mercado de automação, em vários tipos de empresas. Né? O outro irmão, o Márcio, tem uma academia de ginástica, e ali ele abençoa as pessoas, ajudando elas a viverem bem, mais tempo, com qualidade de saúde. Né? O Ângelo cuida dos dentes. Né? Então, todos eles são tremendamente abençoados por fazerem um excelente trabalho. Eles glorificam o nome de Deus prestando um excelente serviço. Aonde? Fora desse recinto. Mas eles estão hoje conosco aqui, se alegrando, porque é um tempo de alegrar, um tempo de reunir, um tempo de compartilharmos. Mas não é o fim nosso. Não se limita a isso. Né? Então, outro engano Perdão. Então, nós devemos honrar todos esses irmãos, né? Ou seja, o bom servo influenciando no seu destino, dentro ou fora do prédio da igreja, no mercado, na escola, nossas atitudes. Né? No mercado, eu estava até lendo um livro que a Carol Coutinho, a minha nora, me deu. É como fio fuso, 2 Carols Coutinho em casa. Mas eu estava lendo um livro que fala sobre uma empresa como uma missão. Né? E eu estava vendo, assim, interessante, porque a visão desse grupo, né, desse movimento,
é você ir para, em vez de ir um missionário ensinar inglês lá, se interagir, não. Eles vão como uma empresa, nesse local, que, por exemplo, é de uma cultura muçulmana, eles têm uns 10% de empregados, colaboradores cristãos, porém 80%, 70% não são cristãos. E o objetivo é evangelístico. Claro que eles precisam de lucro para poder pagar as contas e sobreviver, isso é muito claro. Mas o objetivo deles é, através das atitudes, da postura, do posicionamento, chamar a atenção dessas pessoas de outras religiões para falarem: por que você age assim? Por que você pensa assim? E aí chega o momento de falar de Jesus, de entregar uma Bíblia, né, de começar um estudo. É um ministério, né? Não necessariamente, mas é o que todos nós que temos, por exemplo, uma atividade fora, devemos pensar em como nos relacionar com as pessoas que usam o nosso serviço, né, ou produto, de tal forma que chamar a atenção dela, principalmente pela nossa atitude, porque negócio é relacionamento. Negócio não é sobre dinheiro. Dinheiro é uma consequência da confiança que você tem no relacionamento referente à prestação de um serviço ou entrega de um produto. Negócio não é sobre dinheiro. E nós não estamos dizendo aqui que, em hipótese alguma, Deus é contra o lucro. Impossível, porque se você não tiver lucro, você não pode investir, você não pode crescer, você não pode gerar mais postos de trabalho, né? Você não pode expandir o reino para outros locais. Para você montar uma empresa num outro país, você precisa ter uma base que sustenta os investimentos lá. Então, as Escrituras, né, elas mostram de modo claro esse pensamento, o quanto ele é enganoso. Há 4 Escrituras que nós já usamos aqui, vamos só fazer uma revisão, por exemplo, que combatem a ideia também inculcada no cristão de que nós somos pobres pecadores. Isso é outro desastre. Temos esse tipo de pensamento, porque isso nos acomoda a uma posição do que nós não somos mais. Agora nós somos filhos de Deus, chamados para sermos santos como Jesus é santo. Mas se nós nos conformarmos com a ideia que somos pobres pecadores, a gente vai continuar fazendo as coisas que nós fazemos sempre, porque essa seria a nossa realidade, que não é falso. A verdade é que Jesus, como está em Colossenses 1,13, que é a primeira escritura que combate essa ideia, diz que nós já fomos transladados de um reino onde éramos, sim, pecadores, incapazes de fazer o bem, né, e fomos transladados para um reino de Jesus, o reino da luz, onde ali nós fomos libertos do poder do pecado e, através da palavra e do Espírito Santo, nós passamos a praticar e construir a nossa vida sobre uma fundação de sucesso. A segunda escritura está em 4,7. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. A gente precisa realmente viver essa realidade, que nós fazemos parte da família de Deus é Pai. Nós somos filhos de Deus, assim como Jesus. Jesus é nosso irmão mais velho. Essa é a verdade. E nós precisamos viver essa verdade. Em Apocalipse 8,10, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, já falamos isso aqui, lemos há pouco, Deus deu a terra para nós cuidarmos, e para você cuidar, você precisa administrar, você precisa governar, você precisa seguir regras, você precisa capacitar, treinar pessoas. Nós não estamos aqui
numa sala esperando o ônibus da salvação, o ônibus que vai nos levar para a eternidade. Nós já estamos na eternidade. O que nós precisamos é viver a partir desta verdade. Por isso que quando um de nós, o Senhor, chamar, não é muito... É claro que a gente sente falta, claro que nós ficamos tristes pela ausência diária do convívio, mas a realidade é que nós não acabamos, pelo amor de Deus. E é isso que nós precisamos consolar, e é isso que é o trabalho do Espírito Santo conosco, nos consolar. Nós só estamos dormindo, que nós já estamos na eternidade. E, finalmente, Gálatas 4.1 diz, pois todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Se nós apesar de tudo isso ser real, se nós não vivermos, não a crermos, não tivermos fé no que nós estamos falando, é semelhante a você estar passando muita privação com uma fortuna nos bancos. É ignorância. Então, nós precisamos arrancar com todas as forças, nos arrependermos de todas as ideias inculcadas relativas ao dualismo na nossa cabeça. Tá? O Espírito é de Deus, a matéria é de Deus. A forma com que nós lidamos com ambos é que pode estar de acordo com a palavra de Deus ou não. Então, a nossa realidade é eliminar o dualismo, eliminar essa ideia de um mundo secular, de um mundo espiritual e praticar a verdade, que é o espírito e a matéria são de Deus. A matéria é boa, pertence a Deus e, portanto, devemos administrar todos os bens que nós temos com muito cuidado, porque Deus teve muito cuidado ao criar todas as coisas. E derrubar essa barreira diabólica que nos afasta, que cria uma imagem negativa dos cristãos. Por quê? Porque eles não se esforçam para serem sal e luz, para se desenvolverem. Por quê? Porque não tem mais nada que fazer nesse mundo, é só esperar Jesus voltar. E isso não agrada a Deus. Isso é um equívoco. Outro dia eu fiquei muito feliz quando eu conheci uma senhora aqui na igreja, e ela me falou que o filho dela era aluno do IME. Eu sei, eu não tentei, mas eu fiz uma turma IME, era uma turma mais puxada. Mas meu filho fez turma IME e sabe o quanto você tem que estudar para passar para o IME. Poxa vida, esse menino... Nós temos hoje o governador de São Paulo, que está fazendo um excelente governo, é um cara extremamente correto, muitas boas ideias, e aluno do IME, ou do RITA, não sei, mas é uma pessoa que está sendo sal e luz ali na vida pública, com posicionamentos corretos, alinhados com a palavra de Deus, e assim nós temos que ter mais exemplos para atrairmos o mundo para Jesus. Então, assim, uma mente renovada entende que o dualismo é uma estratégia diabólica para afastar as pessoas de Jesus. Em Efésios 1:22, mostra a realidade, por exemplo, que é isso uma outra questão muito importante. Eu creio que hoje eu tenho ouvido as pessoas falarem, não, Deus não está no controle de todas as coisas. De tanta gente começar a bater isso, graças a Deus já estamos ficando libertos dessa ideia. E a outra ideia que a gente precisa ficar liberto é que nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. E Efésios 1:22, ele descreve isso com muita propriedade. Olha só como é que o Espírito Santo fala. Ele diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Então, sobre nós não há outro Senhor.
O nosso único Senhor é Jesus Cristo, né? E a igreja é o corpo de Cristo e ela completa Cristo. Meu Deus do céu. Eu tenho muito temor em ler, até em ler isso, né? O qual completa todas as coisas em todos os lugares. Nós somos os embaixadores de Cristo, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. Ali está chegando Cristo, através das nossas atitudes, da presença do Espírito Santo, do nosso discernimento. Nós somos os embaixadores do Rei dos Reis, do nosso Senhor Jesus, em todos os lugares da sociedade. Então, outro paradigma a ser mudado, referente ao significado da palavra igreja, é exatamente o porquê que Jesus nos chama de igreja. Igreja, a eclésia, né, que nós já falamos aqui também, que o outro slide vai mostrar, que a palavra na época significava assembleia, né, na época de Jesus, que reinava com o rei de uma cidade da Grécia. Então, igreja não é um conjunto de pessoas que se reúnem porque são cristãos, para orar e jejuar. Não, Jesus usou um nome que tinha como referência um grupo de pessoas que reinava com o rei de uma cidade. Então, isso deve nos dizer alguma coisa, né? Deve nos chamar a uma responsabilidade. A origem da Igreja Verbo é Gospel Outreach, que significa os chamados para fora das 4 igrejas. Era uma igreja na Califórnia que formou vários discípulos, né, para irem pelo mundo, levando essa visão de uma igreja que atua fora das 4 paredes. E aí, então, um grupo de 15 adultos, 6 crianças, viram a catástrofe que estava acontecendo na Guatemala. Todos conhecem, a maioria daqui, alguns conhecem, James, um deles, que esteve aqui no Brasil, Edgar, outros conhecem menos, mas está querendo vir nos visitar, está hoje morando nos Estados Unidos, é líder de uma igreja. Enfim, eles perceberam uma necessidade, deixaram o seu conforto ali na comunidade que eles viviam, plantando horta, sendo discipulados, e entraram numa Kombi, ou 2 Kombis, eu não sei, e ali foram ajudar a construção de casas. E à noite convidavam os vizinhos, os colaboradores, aqueles que estavam trabalhando, para irem para suas casas, para lanchar, para orar, para estudar a Bíblia. Daqui a pouco foi crescendo, não dava mais nas casas, então alugaram uma tenda. E, né, só na Guatemala hoje nós temos universidade com 18 mil alunos, escolas com não sei quantos alunos. A universidade está com pequenas unidades praticamente em todas as cidades da Guatemala, né? São mais de 30 congregações só na Guatemala. Saraí depois pode até me atualizar quantos seriam, né? Mas daí foram depois para o Equador, para os Estados Unidos, né? E chegaram no Brasil. Praticamente estamos chegando agora, pela misericórdia de Deus, já chegaram na Europa, na Espanha já temos um pequeno grupo, né? E estamos nós aqui também, essa pequena congregação, tentando apoiar uma iniciativa de um grupo em Portugal. Aliás, todas as 7 horas da manhã, por causa do fuso horário, todos que tiverem uma disposição, se puderem participar, vão alegrar o Fagner, né, disso. Então, assim, a igreja, voltando, ela é a família, né, do nosso Deus Pai, onde Jesus é o nosso irmão mais velho, o Rei de Reis. E a verdade é que nos foi dada a responsabilidade de expandir o reino de Deus em todas as esferas da sociedade. Agora, o que é o reino de Deus? Jesus falou que o reino de Deus ele está dentro de nós. O reino de Deus
É a palavra viva, são os princípios, os valores, é o poder de Deus em nós. Tudo isso operando é o reino de Deus. Perdão. E nós, aonde nós vamos, como eu falei há pouco, uma empresa com missão, nós temos que, através das nossas atitudes, levar esse estilo de vida, influenciando, atraindo pessoas para que elas desejem adequar suas vidas. Perdão. Que elas resolvam, né, adequar suas vidas pelo exemplo do que elas estão vendo. Elas estão vendo coisas que estão dando certo. E elas querem isso para a vida delas. Então, isso faz com que a gente veja a nossa igreja aqui, esse momento, por exemplo, como hoje, como um tempo, e não é só hoje, né, porque nós temos as reuniões das igrejas nos lares, nós temos a escola sobrenatural, nós temos a escola de negócios, que tem um propósito, que é a nossa capacitação para que nós possamos viver essa realidade de expandir, de ser um representante, um embaixador de Jesus em todas as esferas da sociedade. Então, nós não estamos hoje aqui só para agradar a Deus, né, ouvindo uma palavra, ou porque estamos louvando. Não, hoje também nós estamos aqui como parte dessa capacitação. Todas as quintas-feiras aqui nós temos reunião em outras casas também, onde nós visamos o quê? Ir transformando a nossa mente para que nós possamos mudar nosso estilo de vida, nossa maneira de ser. É uma capacitação, Jesus colocou lá na última missão que ele deu, ir de fazer discípulos. Discípulo é um aluno disciplinado, ele não perde a oportunidade de aprender e mudar. Discípulo não é um aluno qualquer, é um aluno disciplinado, que ouve e pratica o que lhe é ensinado. Então, o tema de hoje, que eu poderia começar, né, a ministração de hoje agora, e aí a gente vai só até meia-noite, seria o seguinte, que começa então com Romanos 12:5, depois dessa introdução, que diz que somos um só corpo em Cristo. Né? Mas, individualmente, somos membros uns dos outros. E no versículo 6 diz, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então, a igreja, né, trata-se de um relacionamento também mais profundo entre os membros da igreja local, né, para onde nós não estamos, como eu falei, limitados à assistência de reuniões. Nós temos como a gente vai ver agora, né, em Romanos 12:6, nós recebemos dons, que se é de profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, o que exorta, ou seja, o que chama atenção, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, né? E o que exercita misericórdia com alegria. E aí vai. O que tem o dom de curar, né? Faça isso em todas as oportunidades. Então, como é que isso é para nós exercermos? Lá fora e entre nós. Como eu falei há pouco, o irmão perdeu um ente querido, está triste, então é tempo de nós chorarmos, orarmos juntos, realmente nos preocuparmos com ele, com seus sentimentos. Isso não é uma coisa que a gente manda só uma mensagenzinha a cumprir minha obrigação. Não, meus irmãos, é falar, Senhor, tenha misericórdia, às vezes chorar, né?
Chorar com o irmão que está chorando, você sente aquela dor, aquela dor que ele está passando. Então, é isso que nós somos chamados. 1 Coríntios 12, 25, fala para nós ficarmos atentos, às necessidades. Diz assim, próximo. 1 Coríntios 12, 25. Isso. Que todos os membros, aí falando da igreja local, tenham igual cuidado uns com os outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Romanos 12, 10 fala: ame-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. É isso, é a igreja. É esse sentimento que tem que estar dentro de nós. É sair de um comodismo, porque, sinceramente, pensar que você vai só para uma reunião, cara, tem que ser muito disciplinado. Mas se você tiver uma outra visão do que vai acontecer, são vários testemunhos. Hoje deu 2 horas da tarde, eu não aguentei, eu fui para a cama, tomei lá um remédio, eu falei, não sei como é que eu vou estar às 20 horas lá, 19 horas, porque eu estava mal, não conseguia nem ter forças para nada, e graças a Deus estou hoje aqui, estou agora muito bem, tossi um pouquinho, mas estou muito bem, amém? E eu creio que nós somos desafiados, porque a nossa tendência, se é só uma reunião, irmão, vai alguém lá, fala mais alguma coisa, João Paulo, faz uma dinâmica lá com a igreja e pronto, fica ali acomodado. Não é não? Fácil. E muitas das vezes nós nos acomodamos com, um corpo mole, porque é só uma reunião. Só mais uma reunião. Mas não é só mais uma reunião. É aqui que nós conhecemos as necessidades uns dos outros. É aqui que nós temos a oportunidade para servir uns com os outros. Eu vi das igrejas no Lares que vai ter um churrasco, Não me convidaram, mas também não vou lá passar gripe para ninguém. Mas os membros da igreja local, eles devem se relacionar realmente como uma família de sangue, que tem prazer em estar junto, É o que vai estar acontecendo aí nessa igreja no Lar maravilhosa, Vamos estar lá, pode mostrar a última foto aí. Eles vão estar ali compartilhando, convivendo, se alegrando. Isso é igreja. Isso é igreja. Amém? Agora, requer sair da comunidade? Claro. Prefiro ficar na minha casa. Se eu tenho uma piscina, então, fico na piscina. Se eu tenho um bom condomínio, mas é só coisas ali que não vão agregar, acrescentar nada. Agora, participar de um evento assim, em família, é muito bom. Revigora, nos dá prazer, nos alimenta. Então, concluindo, o sucesso da vida cristã, ele depende do tipo de fundação que nós estamos edificando. Satanás, ele criou falsas fundações até para que nós fiquemos decepcionados. Quantas vezes você escuta, mas se Deus é bom, se Deus é onipresente, se Deus é onisciente, por que Ele permite? Ele está vendo o que está acontecendo, essa injustiça. Ou seja, um equívoco que Satanás criou, porque Deus, ele fala, Deus está no controle de tudo, e, na verdade, Deus governa sobre tudo. Então, são ciladas que induzem os cristãos ao erro e a se decepcionarem com Deus. Deus levou minha mãe, meu Deus do céu. Por quê? E aí fica triste com Deus, como se levar a mãe fosse a culpa de Deus. Todos nós temos um tempo aqui na Terra, E, às vezes, as enfermidades,
elas vêm com vários propósitos, não cabe a gente ficar julgando, mas a verdade é que Deus não está no controle. Isso foi outra coisa que nós estamos tentando desconstruir, para pararmos de nos decepcionar com Deus com coisas que não é culpa dele, e sim do sistema do mundo, que criou várias ciladas para induzir ao erro, principalmente as pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm o privilégio de terem o Espírito Santo para orientar, para dar discernimento, né? Então, é urgente os cristãos, nós cristãos, desprogramarmos nossas mentes para poder experimentarmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a vida em abundância que Jesus prometeu, né? Concluímos, dualismo, a matéria, né, ela não é do diabo, né? E ele criou uma vida cristã dupla, né? A vida entre cristã e a vida espiritual e a vida secular. A gente precisa também tirar isso, porque isso limita os cristãos de buscarem o aperfeiçoamento, né? Buscarem ser sal e luz, buscarem ser os melhores, serem cientistas, buscarem, em suma, resplandecerem, que as pessoas glorifiquem a Deus. Isso é outra coisa que nós precisamos tirar das nossas vidas e dos nossos filhos, das nossas famílias. A igreja não é um prédio, não é um clube social, né? A igreja é o centro de capacitação dos santos, para que nós possamos, né, ser espertos lá fora. Não é esperto no sentido da volta nos outros, mas sermos sábios, né? E, finalmente, a família, a igreja é a família de Deus, onde nós temos que ter um relacionamento. Não tem como ser membro de uma igreja local se você não tem... Eu não consigo ter relacionamento com todos vocês, mas com um grupo de 5, 6 eu consigo. E cada um tem que fazer a mesma coisa. Alguns de vocês eu vejo uma vez por mês ou de 2 meses, eu tenho um tempo com vocês. Mas, na maioria do tempo, eu tenho com um grupo de 7, 8, 10 pessoas. Mas é relacionamento. Nós temos que ter prazer. Se nós não temos prazer nesse relacionamento, vamos conversar com Jesus, vamos conversar com o Espírito Santo. Vamos nos arrepender de pensamentos egoístas, de acomodação que nós estamos tendo, né? Então, eu queria parar aqui hoje. E a fundação que eu falei hoje aqui é nós quebrarmos alguns paradigmas que nos induzem ao erro, né? E verdadeiramente nós passarmos a viver mais como uma família que colabora, coopera uns com os outros. Então, eu queria que agora nós orássemos um pouquinho, você fizesse uma reflexão. Se você tem essa acomodação dentro de você, eu queria que você colocasse isso diante de Jesus e se disponha, né, a se envolver mais com o corpo, a igreja, a família de Deus, viver como a família de Deus. Então, eu vou orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela sua misericórdia, pelo seu sacrifício naquela cruz, Senhor Jesus. Ajuda-nos a entender que nós somos o seu corpo, que temos uma responsabilidade de representá-lo, Pai, em todos os lugares aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, através de atitudes corretas, Pai. Eu te peço, ó Pai, também que o Senhor retire e arranque de dentro de nós toda acomodação, né, para nós nos reunirmos mais, convivermos mais, conhecermos as necessidades uns dos outros, cooperarmos através dos dons que o Senhor deu a cada um de nós, que se complementam, ó Pai. Ó Senhor amado, retira de nós todo egoísmo, todo isolamento. Eu quebro agora toda barreira que foi plantada por Satanás, para impedir, para nos limitar, no nome santo de Jesus. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. Eis-nos aqui. Amém.